vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Olá, queridas irmãs da Oase, também queridos irmãos que eventualmente estejam também acompanhando este momento de reflexão. Sejamos bem-vindos, bem-vindas ao nosso ainda encontro virtual. Com alegria, queremos novamente neste dia meditar e celebrar o amor de Deus nas nossas vidas. Queremos então assim receber também a saudação da nossa presidente da Oase. Boa tarde, queridas amigas da Oase de Caçador. Quero saudá-las nesta quinta-feira, 8 de outubro do ano 2020, com as palavras que encontramos no Salmo 115, versículo 17 e 18, que nos fala que, enquanto tivermos fôlego de vida, possamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Enquanto tivermos fôlego de vida, possamos louvar e agradecer o nome do Senhor. A todas as amigas, um carinhoso abraço e até na próxima quinta-feira. Passo a palavra ao pastor Hildo. Nos reunimos novamente neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar em oração. Oremos. Querido e amado Deus e Pai, graças te rendemos por mais este dia de vida que tu nos concedeste e juntamente com a vida, tantas bênçãos e dádivas que, se nós pararmos para refletirmos e para contarmos, são inúmeras as bênçãos e dádivas que tu nos concedes, pelo qual te somos imensamente gratos e gratas. Entre elas, também te agradecemos porque novamente temos o privilégio de podermos nos reencontrar, mesmo que ainda virtualmente, para esse nosso momento de reflexão, louvor e oração. Venha com o teu Santo Espírito sobre e entre nós, nos trazendo entendimento da tua palavra. Por Cristo nosso Senhor, pedimos e agradecemos. Amém. Neste dia queremos refletir sobre o tema contra quem e por quem lutamos. É muito natural que o ser humano, diante de situações de ameaças, defenda com unhas e dentes aquilo que de fato lhe é importante e ao qual atribui algum valor. Aqui podem ser descritas as mais diferentes situações, tanto no âmbito pessoal, familiar, comunitário ou ainda no âmbito maior da sociedade. O que está como pano de fundo para tal atitude são sentimentos, convicções, ideologias ou até mesmo a certeza de que tal gesto ou atitude lhe trarão algum benefício. Com toda certeza, nas próximas semanas, nós vamos nos deparar com situações onde posições serão defendidas com muita propriedade, pois estamos vivenciando um tempo e período eleitoral,
onde candidatos e candidatas apresentam suas propostas, cativam com isso simpatizantes, que então assim serão os seus defensores e defensoras, e muitos e muitas serão os que não medirão esforços para promoverem estas pessoas que estão como candidatos, pelos quais então as pessoas apoiam e apostam. Não há nada de errado nisto, quando se está em pauta o interesse e proposta de benefício para a população de forma geral e coletiva. Então também estas propostas devem sim ser defendidas, devem ser anunciadas, quando o benefício para o povo está em pauta e está em primeiro lugar. O problema é quando o movimento nos bastidores e aquilo que impulsiona todo o conjunto e também o ser candidato ou estar candidato e candidata ou ser e estar eleito ou eleita não está mais no interesse do povo, mas no interesse de uma minoria e também pautado em cima de uma forma corrupta e pervertida. Podemos, para dentro deste contexto, também fazer a nossa pergunta: contra quem e por quem lutamos? Infelizmente, neste tempo, visualizamos e presenciamos muita briga, conflito e inimizades desnecessárias. Pois se cada qual, tanto candidatos, candidatas como eleitores, se cada qual tivesse claro que são inúmeras as possibilidades e que todos e todas têm esta liberdade de escolha e de expressão, então seria um processo muito rico, onde as melhores propostas para o bem-estar do povo seriam escolhidas e aqueles então que seriam eleitos, eleitas, que apresentaram suas propostas, teriam então simplesmente o dever de executá-las a serviço novamente do povo. Mas para não ficar somente no âmbito político, mas por meio da palavra de Deus queremos olhar para dentro desse âmbito. Queremos então refletir a partir da palavra do Senhor, que quer ser orientação e luz para tudo aquilo que defendemos no nosso dia a dia. Sejam posições políticas, ideológicas, filosóficas ou outras coisas que nós defendemos. Quero partilhar conosco então um texto que está indicado para hoje como leitura complementar das senhas diárias. A leitura indicada é de Atos capítulo 5, versículo 34 a 42, mas para entender todo o contexto, eu quero partilhar já desde o versículo 17, que assim passo a realizar a leitura. Então o grande sacerdote e todos os companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo.
Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus, depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui esta palavra do Senhor. Primeiramente, é importante lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos relata a caminhada da igreja cristã primitiva, que surge a partir do evento de Pentecostes, onde os apóstolos recebem a tarefa proferida por Jesus, que nós encontramos também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde assim diz: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. O livro também poderia ser denominado não como Atos dos Apóstolos, mas como Atos do Espírito Santo, pois é sob a ação do Espírito Santo que a recém-nascida igreja ultrapassa todas as fronteiras nacionais de Israel para se tornar assim então um movimento internacional de alcance mundial, conforme Jesus já havia dito, até os lugares mais distantes da terra, o que nos envolve aqui e agora. E de fato podemos concordar com esta sugestão de muitos exegetas de que se trata de fato do livro de Atos do Espírito Santo, pois o que nosso texto apresenta não há razão humana nem entendimento humano que entenda e consiga explicar.
Se olharmos os textos que antecedem o nosso, assim como os subsequentes, vamos ver quantas coisas Deus estava realizando e operando por intermédio do anúncio do Evangelho, por obediência então dos apóstolos à tarefa e ordem de Jesus atribuída a eles de anunciar o Evangelho. Contudo, por não compreender a proposta do reino de Deus, as lideranças religiosas, por inveja, sim, bem isso mesmo, por inveja do que Deus estava fazendo por intermédio dos discípulos, mandaram simplesmente prender os apóstolos. Para pessoas céticas que duvidam de tudo, talvez possam olhar para os relatos deste livro, assim como também para o nosso texto, e dizer que tudo não passa de uma ficção. Pois esta história de portões de cadeias que se abrem, pessoas que saem sem ser vistas, mesmo estando vigiadas, isso é coisa de filmes e novelas. Bem, cada um tem a liberdade de confiar ou desconfiar do que achar importante ou não. Mas eu não quero e a minha fé não me permite duvidar desses atos do Espírito Santo. Porque senão eu preciso duvidar primeiramente de mim mesmo, como ministro da palavra de Deus, que também a mim foi confiada a tarefa de anunciar o Evangelho. E em segundo lugar, eu estaria duvidando de tudo o que acontece como fruto da ação de Deus por meio da sua palavra e da ação do Espírito Santo. Pois bem, o que segue a esta atitude de inveja no nosso texto, de autoritarismo daqueles líderes religiosos, é o que chama a nossa atenção. Com o suposto desaparecimento dos apóstolos, quando foram na cadeia buscá-los, com a notícia de que os mesmos então estavam no pátio do templo ensinando, fez com que aquelas autoridades religiosas trouxessem a eles então para um bate-papo, para um tete-a-tete, como se diz na gíria, o que não foi a primeira vez que este bate-papo aconteceu. Se olharmos para o versículo 28, lá nos mostra claramente onde diz: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Se olharmos para o capítulo 4, nos versículos 16 a 20, diante da cura de um aleijado de nascença, nós encontramos uma forte intimidação desses líderes religiosos para com os discípulos, os apóstolos. Lá diz: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles então recebem uma ameaça formal muito forte, uma proposta de calar a boca, o que não se confirmou pelo que Pedro profere no nosso texto. Ele novamente repete dizendo lá no versículo 29, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Contra quem e por quem os apóstolos estão lutando? Eles estão lutando pela causa do reino de Deus, pelo anúncio da salvação, pelo perdão dos pecados, pela vida digna das pessoas, que a própria tradição religiosa e política da época havia corrompido e tirado esta possibilidade do seu povo.
Eles defendem não uma simples ideologia política ou filosófica, mas eles apresentam a proposta daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, o único pelo qual o ser humano pode encontrar a salvação, como bem disse Pedro no texto do capítulo 4, versículo 12, onde diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Obviamente, quem não tem maturidade para discutir os mais variados assuntos e para quem advoga em causa própria ou em detrimento de uma minoria interessada, o resultado, obviamente, vai ser a raiva, a agressão e o autoritarismo. Foi o que aconteceu com aquelas autoridades religiosas. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Versículo 33. Mas, como eu já falei, que poderíamos dizer que este livro trata-se de atos do Espírito Santo, é surpreendente como o Espírito Santo de Deus usa sabiamente o membro do conselho chamado Gamaliel. Em palavras simples e resumidas, ele diz: gente, fiquem frios. Se for um movimento ideológico, filosófico ou político meramente humano, ele simplesmente vai desaparecer como outros que já surgiram e que deixaram de existir. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. Queridas e queridos, em nosso dia a dia, muitos são os movimentos que se apresentam para nós, querendo o nosso apoio, nosso comprometimento e também que nós os abracemos e lutemos por eles. Também movimentos políticos e muito mais em épocas de eleições. Como lembrei nesta mensagem, também nesses dias os movimentos políticos querem nos cativar e querem nos comprometer e exigir de nós uma atitude. E podem ter certeza, muitos conflitos por causa desses movimentos vão surgir. Brigas, desentendimentos entre pessoas da mesma família, entre amigos, vizinhos e assim por diante. E em muitos casos, quando tudo passar, muitos vão sentir o gosto amargo na boca, como eu também já senti uma vez, quando de forma mais expressiva me envolvi neste âmbito da política. Não pelo fato de envolver-se simplesmente, pois como cristãos nós temos também essa tarefa, mas por perceber as coisas que surgem neste meio, dos quais não servem nem fecham com a proposta do reino de Deus e, consequentemente, não fecham com o bem para o povo. Por isso, pergunto a nós novamente: contra quem e por quem nós lutamos? Eu continuo lutando pelo anúncio do Evangelho da salvação em Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto, do qual não consigo me calar, das coisas que tenho visto e ouvido, já em todos os tempos, sobre o agir de Deus, e isto me basta para lidar com todas as questões e demandas do dia a dia, também no que concerne à escolha dos nossos governantes. Pois para mim continua importando, primeiramente, obedecer a Deus e não às pessoas, e longe de mim querer lutar contra Deus e contra a proposta do reino de Deus. Por isso, o meu e o teu papel é analisar as propostas, aquilo que os candidatos e candidatas propõem nesse tempo, para ver se fecha com a proposta do reino de Deus. Pois, afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo também nos lembra de que as autoridades foram instituídas por Deus e é dever delas fazer tudo aquilo que está ao alcance delas para o bem-estar e da vida digna do seu povo.
Por isso, queridas e queridos, eu gostaria de deixar também hoje um desafio a cada um de nós, a ler o livro de Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, para ser relembrado do agir de Deus naquele tempo, mas também poder perceber com mais clareza o seu agir em todos os tempos, épocas e com os diferentes personagens, dos quais eu, você e toda a humanidade fazemos parte. E isto, então, quando analisamos o agir de Deus, com toda certeza vai nos ajudar a crer e confiar no seu agir na nossa vida, aqui, agora, no nosso tempo, assim como também nos ajudará a diariamente responder à pergunta: contra quem e por quem nós lutamos? Que Deus nos abençoe e guarde, para que assim como os apóstolos aqui no nosso texto, mesmo sendo açoitados, perseguidos, maltratados por causa do Evangelho, eles continuam se alegrando por poder continuar anunciando o Evangelho. Nós devemos lutar contra tudo aquilo que é contrário à proposta do reino de Deus e contrário à vida digna do povo. E devemos lutar pela causa do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e guarde em sua bondade e sua graça sobre nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Convido assim para nos colocarmos em oração. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos por mais esta oportunidade de podermos abrir a tua santa palavra e dela trazer mensagem do teu reino e proposta do teu reino para a nossa vida. Queremos te pedir perdão onde tantas e tantas vezes nos comprometemos talvez com coisas e situações e propostas que estão contrárias à proposta do teu reino para dentro deste mundo. Onde muitas vezes, até sem perceber, nós nos comprometemos com aquilo que é favorável à morte, à corrupção, à injustiça e tudo aquilo que de fato não tem nada a ver com a tua proposta. Perdoa-nos, Senhor, mas também fortalece-nos na fé, na sabedoria, no conhecimento da tua palavra, para que assim então com discernimento e sabedoria possamos tomar as decisões do nosso dia a dia. De maneira especial nesse tempo de campanha eleitoral, onde são tantas as informações que chegam até nós, são tantas as propostas, e vamos confessar com sinceridade, muitas mirabolantes e extraordinárias demais. Dá-nos da tua sabedoria para assim então analisarmos também a partir da tua palavra, para ver se nós podemos apostar nessas propostas, porque elas estão de acordo com o teu querer. Dá-nos então este discernimento e faça-nos teus instrumentos também para dentro deste tempo de decisões tão importantes nos nossos municípios. Queremos também confiar aos teus cuidados a cada um dos nossos amados e amadas, ali onde há necessidade do restabelecimento da saúde, seja ela física, psíquica, emocional ou espiritual, que ali o teu agir esteja acontecendo por intermédio do teu Espírito Santo, curando e restabelecendo por completo, se for assim do teu agrado. Queira, Senhor, conduzir a cada um e cada uma de nós em todos os momentos da nossa vida, sejam eles de alegria, de tristeza, de realizações ou de frustrações. Ó Deus, confiamos tudo aos teus cuidados, porque sabemos que em toda e qualquer situação, quando estamos na tua presença e sob o teu conduzir, então tudo se torna possível e com alegria, mesmo em meio ao sofrimento, podemos então te servir e te seguir. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada adiante e desde já novamente nós rogamos que talvez num breve espaço de tempo possamos já retomar também as nossas atividades presenciais. Te somos gratos por sinais
que Tu nos deste já do Teu agir também na nossa localidade, onde os casos de Covid-19 têm diminuído, onde os casos de recuperação e cura têm sido muito significativos. Mas nós continuamos rogando também por aquelas pessoas infectadas que continuam hospitalizadas e necessitam do Teu cuidado. Enfim, ó Deus, tudo confiamos aos Teus cuidados, na certeza da Tua condução em todo momento da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha sobre nós e permaneça conosco, hoje e para sempre. Amém. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.